glória! Meus amados, a paz do Senhor! Estamos aqui retornando ao nosso canal EBD Online, Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Sejam muito bem-vindos, amém? Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, dá o seu like, o seu joinha e também compartilha ao máximo. Precisamos alcançar o maior número possível de novos convertidos e você vai me ajudar nessa missão, nessa tarefa, hein? Preciso da sua ajuda, conto com você. Bem, meus amados irmãos, estamos aqui para fazer nossas reflexões bíblicas diárias. Só lembrando que estamos na classe de discipulando e estamos estudando a terceira lição ou o terceiro ciclo que traz como tema Vivendo as Verdades Bíblicas. E hoje nós vamos fazer reflexões bíblicas dentro da segunda lição. A segunda lição traz o seguinte título: A Beleza do Perdão. A Beleza do Perdão. Então, meus amados irmãos, as reflexões que iremos fazer estará dentro da lição de número 2. A beleza do perdão. Pegue sua Bíblia e a partir de agora vamos fazer reflexões bíblicas em 6 textos bíblicos. É isso mesmo. Vamos utilizar aqui 6 versículos para fazer essas reflexões. Voltamos já. Ô glória! Para a nossa primeira reflexão bíblica, nós vamos utilizar o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel está dentro da coletânea dos profetas maiores, aqueles que possuem maior conteúdo, maior escritos, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 os livros considerados dos profetas maiores, que possuem mais conteúdo, mais escrito. Capítulo 9 e versículo 9. Capítulo 9 e versículo 9, profeta Daniel nos diz assim: Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Nos rebelamos contra Ele. Vamos começar a reflexão partindo da parte final do versículo. Daniel diz que Daniel reconhece que Israel peca ou comete erros contra Deus. Então, Daniel resolve orar, interceder pelo seu povo, pela sua nação, por Israel. Daniel, então, ora e suplica a Deus, o Deus da misericórdia e o Deus do perdão. Lembra qual é o título da lição? A beleza do perdão. Então, Daniel resolve interceder por Israel, pelo seu povo, pela sua nação, reconhecendo que Israel falhou, que Israel desobedeceu a Deus. E essa era a causa, ou esse era o motivo que levou Israel a ser derrotado pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Inclusive, eles passaram lá 70 anos vivendo sob o domínio dos babilônicos. Veja só como é perigoso, né? Contender ou desobedecer a Deus. Então, precisamos ter nossa vida sempre alinhada e ajustada com a vontade do Senhor, para não cometermos o mesmo erro que Israel cometeu. E ali Daniel suplica a Deus o perdão para Israel. Amém? Essa é a nossa primeira reflexão bíblica diária. Até a nossa segunda reflexão. Ô glória! Para a nossa segunda reflexão bíblica, nós vamos utilizar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Novo Testamento, hein? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz assim:
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, nós já conhecemos a história e a Bíblia vai dizer que após a descida do Espírito Santo, após o batismo do Espírito Santo, após o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo, aquele povo ali é tomado pelo sobrenatural e aquelas pessoas que viram o sobrenatural de Deus começaram a questionar e a julgar aquelas pessoas, inclusive a supor que elas estavam embriagadas. Mas Pedro, ousadamente, ali se posiciona e começa a pregar a palavra, começa a falar para aquelas pessoas. E após a pregação de Pedro, eles ouvem, dão ouvido e perguntam a Pedro qual seria agora o procedimento que eles deveriam fazer diante de toda aquela exposição da palavra feita por Pedro. Então Pedro entra aqui e diz exatamente isso. Olha, arrependei-vos. Pedro faz o convite para o arrependimento, isso é, mostrando para eles a necessidade. Qual o tipo da lição? A beleza do perdão. Mostrando para eles a necessidade do perdão. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. Isso é, em perdão de pecados, porque o perdão do pecado, só quem pode dar é Jesus Cristo. E recebereis, então, o dom do Espírito Santo. Eu vou dizer para você, hein? Essa pregação de Pedro, arrependei-vos, foram 3.000 almas alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Ô glória! Até a nossa próxima reflexão bíblica diária. Para a nossa terceira reflexão bíblica, nós vamos utilizar Marcos capítulo 11, versículo 25. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos capítulo 11, versículo 25. Pegue sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus, que diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Bom, o contexto deste versículo, Jesus estava ensinando para seus discípulos a importância e o poder da fé, dizendo para eles que se eles orassem, pedissem a Deus algo, crendo sem duvidar, isso vos seria feito. Mas Jesus destaca aqui neste versículo algo também muito importante, antes de exercermos a nossa fé. Ele disse que se temos algum problema com o nosso irmão, com o nosso próximo, devemos consertar primeiro, para que possamos assim então ter ousadia de pedir algo a Deus, de solicitar algo a Deus. Então precisamos manter a nossa comunhão com o nosso irmão e com o nosso próximo de maneira agradável. Claro, na medida do possível, isso é, quando for possível mantermos comunhão com o nosso irmão e o nosso próximo, para que possamos ter e chegar diante de Deus de forma limpa, tranquila, para que assim sejamos ouvidos ou a nossa oração surta efeito. Amém, irmãos? Então, antes de pedir qualquer coisa a Deus, reflita, pense, veja se tem algum problema entre você e um irmão, entre você e o irmão da igreja ou o seu próximo. Vá lá, conserte, corrija, para que você chegue diante de Deus e tenha ousadia de solicitar a Deus o milagre, o sobrenatural, em nome de Jesus. Essa é a nossa terceira reflexão e aguardo você na próxima. Ô glória! Para a nossa quarta reflexão bíblica diária, nós vamos utilizar o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 21. Pegue sua Bíblia e acompanhe conosco. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 5, o versículo 21, nos diz assim: os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Bem, meus amados, o contexto deste versículo
nos revela algo muito maravilhoso operado pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus estava em um determinado ambiente e de repente levaram até Jesus um homem paralítico, mas aonde Jesus estava completamente lotado. Não havia espaço para introduzir aquele homem na presença de Jesus. Então eles tiveram uma ideia, subiram no telhado e desceram aquele paralítico até o meio daquele ambiente onde Jesus estava ensinando e pregando. Ali também estavam os fariseus, os doutores da lei, os escribas, estavam todos ali observando e atentos a tudo que Jesus falava. Jesus então começa a dizer para aquele homem que perdoados estavam todos os seus pecados. E os fariseus, os escribas, como nós lemos, começaram a questionar e pensar e dizer para eles: quem pensa esse homem que é? Será que ele pensa que é Deus que pode perdoar pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. Jesus então, conhecendo e sondando o coração daqueles homens, disse para eles: bom, e vocês? O que vocês acham? O que é mais fácil dizer para este homem? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Então, Jesus disse: olha, para que vocês saibam que eu não só tenho o poder de perdoar pecados, qual o título da lição? A beleza do perdão. Jesus disse para eles: olha, para que vocês saibam que eu não só tenho o poder de perdoar pecado, eu digo para este homem: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus então opera um milagre não só do perdão, mas também da cura na vida daquele paralítico. E o homem então foi curado pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Todos os pecados. Até a nossa próxima reflexão bíblica, em nome de Jesus. Ô, glória! Para a nossa quinta reflexão bíblica, nós vamos utilizar o livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias está dentro da coletânea de profetas maiores, né, que teve maior número de volume de escritos. Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 33, versículo 7 e versículo 8. Pegue sua Bíblia e acompanhe conosco a palavra de Deus. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei, preste bastante atenção, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Bem, meus amados, nós já entendemos um pouco dessa história também. O profeta Jeremias era um profeta que estava exatamente vivendo o período de exílio, né? O período onde Israel tinha sido conquistada pelos babilônicos e estava vivendo exilado o povo de Israel, de Judá. E a Bíblia vai dizer aqui que Deus faz uma promessa de restauração, de comunhão, e fica bem explícito aqui a promessa de Deus de restabelecer Israel como no princípio e também de perdoar. Título da lição: a beleza do perdão. Deus promete perdoar todas as maldades cometidas por Israel a ele. Então, fica aqui claro mais uma vez que o nosso Deus tem a exclusividade de perdoar, de perdão a todos, inclusive eu e você. Amém? Essa foi a nossa quinta reflexão e até a nossa sexta reflexão logo, logo, hein? Estamos voltando. Para a nossa sexta e última reflexão bíblica diária, nós vamos utilizar o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 55 e versículo de número 7. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55 e versículo 7. Amém? Vamos lá. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele.
retorne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Bem, meus amados, o profeta Isaías, ele descreve com requintes de nitidez, de clareza, né? O convite do Senhor, o convite à salvação, o convite ao perdão. Qual o título da lição? A beleza do perdão. A beleza do perdão. Eu quero concluir aqui essas reflexões, e esta em especial a última, citando para você Romanos capítulo 5 e o versículo 20. A Bíblia vai dizer assim: aonde o pecado abundou, a graça, isso é, a misericórdia, o perdão de Deus superabundou. O que é que isso significa, meus amados? É que independentemente do erro que você tenha cometido no passado, independente do pecado que você tenha cometido, o perdão, a misericórdia, a graça de Deus é superior e tem o poder de perdoar todos os pecados. Por isso, a beleza do perdão. Assim foi com Israel, assim é contigo, assim é comigo, assim é com todos nós. Deus está pronto para perdoar todos os nossos pecados, porque a sua graça é suficiente. Nunca invalide a graça de Deus, o sacrifício na cruz do Calvário realizado por Jesus Cristo. O poder que há na graça de Deus é superior, é maior do que o nosso erro, do que a nossa falha. Ele tem todo o poder para perdoar o meu e o seu pecado. A beleza do perdão. Oh, glória!